E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje nós vamos falar, né, da continuidade da nossa saga de Provérbios 20. Então a gente vai começar aqui e ver que existe bons conselhos aqui dentro desse Provérbios, assim como todos os outros que nós estamos vendo até hoje, né? Então aqui fala que o vinho é zombador, né? E a bebida fermentada provoca brigas. E que não é bom, né, que se deixe dominar por eles, né? Justamente num contexto de prudência, né? Em que não é interessante que eles prevaleçam sobre nós, né? Meio que ele dá um tom de que é como se a bebida fermentada, né? é, Bebida alcoólica, né? Ela tivesse um poder, né? De tomada de decisão, né? Sobre as pessoas que utilizam ela. Então é importante, né? Ser sempre prudente na hora de consumir qualquer tipo de bebida, né? E não só de bebida, mas de qualquer coisa que a gente for fazer, né? Até mesmo se for pensar bem, de comida também, né? O medo do rei provoca o medo que o rei provoca é como o rugido de um leão, né? Quem o irrita põe em risco sua própria vida, né? Então aqui fala sobre um contexto de autoridade. É importante que a gente não irrite as autoridades, né? Mesmo em um contexto que você esteja correto, né? Então a ideia é que é, ninguém fique provocando a ira, né, das pessoas que têm autoridade, ninguém provoque ira de juiz, de deputados, né? Muitas vezes a gente fica estressado com algumas questões políticas, né? Mas a recomendação aqui é justamente essa, né? Evite provocar pessoas que têm autoridade. É uma honra da fim a contendas, né? Mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Justamente fala que o que é honra e o que é desonra, né? Então, quem dá fim a contendas, né? Muitas vezes contendas que nem foi a própria pessoa que arrumou, né? Existe uma honra nisso, né? Do ponto de vista de sabedoria bíblica, né? E existe uma desonra, né? Que justamente é se envolver nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Ou seja, existe um tempo para que você tome determinadas ações, né? Para que você venha a colher dessas ações depois, né? Ah, e isso é importante porque isso faz parte do ciclo, né? Não adianta a gente achar que pode deixar certas coisas para depois, né? Porque não pode. Eu mesmo sou um deles e esse conselho vem para mim, né? Às vezes eu fico deixando algumas coisas para depois, principalmente, sei lá, serviço de casa, alguma coisa assim, né? E acaba, né, que traz alguns prejuízos, né, quando a gente deixa certos tipos de ações para depois, né? Então, aqui tem um conselho bíblico, né, em que ele expressa, né, está advertindo expressamente que é, determinadas ações não dá para deixar passar o time correto da coisa, certo? Então é importante a gente ter essa noção. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, né? Muitas vezes não dá para enxergar, né, dentro da superfície, né? Desde a superfície. Mas quem tem discernimento traz à tona, né? Então, justamente, é interessante você vai discernir nas ações, né, da pessoa, né? E isso vai demonstrando aquilo que está no coração dela. Muitos se dizem amigos leais, mas homem fiel, quem o poderá achar, né? Então, confiança, com certeza, ela tem muito valor, né? Confiança tem um valor inestimável ah, do ponto de vista de pessoa ali, né? De você ter um amigo confiável, um funcionário confiável, né? Mas porque justamente é muito difícil você achar, né? Então, apesar de ter um valor inestimável, né? Muitas vezes a confiança vale algo, né? Então, tem pessoas que ganham bastante dinheiro, vamos dizer assim, não necessariamente porque faz algo diferente, né?
mas por conta de ser uma pessoa confiável, né? Então essa questão de confiança, né, ela traz consigo uma determinada bagagem. O homem justo leva a vida íntegra, né? Como são felizes os seus filhos, né? Isso é muito interessante porque esse particularmente é um dos propósitos que eu tenho dentro da minha vida, né? É ser um homem justo, né? Ter uma vida íntegra, né? E eu vejo como isso reflete, né, nas pessoas que estão à minha volta de maneira positiva, né? E quando não consigo ser, como reflete de maneira negativa, né? Então a gente tem que estar sempre buscando manter uma vida íntegra, uma vida de justiça, né? Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal, né? Outra vez nós vamos trazer o rei para o contexto de autoridade, né? E a autoridade, ela tem um poder de discernir, né, aquilo que é mal. Nem sempre a autoridade, né, ela julga da melhor maneira, né? E Deus, ele tem uma cobrança específica, né, para as autoridades que ele levantam, mas as autoridades, elas começam a adquirir certa facilidade, né, em discernir as coisas que são boas ou ruins. É, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? E dentro desse versículo eu gosto muito, né, de trazer ele para o contexto do Novo Testamento, né? Então é muito difícil de realmente a gente dizer que a gente purificou o nosso coração, né? Estamos livres do nosso pecado, mas justamente por isso que Jesus ele veio, né? Justamente para aplacar nosso coração de todo esse pecado, toda essa bagagem ruim. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta, né? Então Deus, ele não gosta desse tipo de coisa, né? Justamente porque isso aqui faz parte de um roubo generalizado, né? E ninguém gosta também de ser roubado. Até a criança mostra o que é pelas suas ações, seu procedimento revelará se é pura e justa, né? Então, a maneira como a gente pode conhecer, né, a outra pessoa é pelas ações. Que desde do menor, né, até o mais velho, né, eles vão se revelar por meio de suas ações. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. E que é interessante porque parece um conselho aleatório, né, aqui no meio, mas isso aqui revela que Deus ele faz coisas específicas, né, com determinados propósitos, né? E tudo isso vem revelando, né, quem nós somos em Deus, quem nós somos no Pai. Não ame o sono ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra, né? Então, a pessoa que gosta de dormir muito, parabéns, você vai ficar pobre, tá? Vai acordar, vai trabalhar, vai fazer algo proveitoso, né? E isso vai te trazer boas colheitas, né? Você vai poder desfrutar disso. E esse provérbio aqui, né, do versículo 14 é bem interessante, né? Não vale isso, não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se de um bom negócio, né? Então, aqui vem falando que o comprador é aquele velho ditado, né? Quem desdenha quer comprar, né? Então a pessoa vai desdenhando, né? Desdenhando até abaixar para um nível ali, né? Que ela obtenha vantagem, né? E depois ela acaba se gabando da vantagem que teve, né? Como se fosse uma habilidade própria de negociação. Na verdade, acaba sendo, né, uma habilidade de negociação. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade, né? Então, aqui fala que mesmo em meio a tantas riquezas, né, ah, os lábios, né, que transmitem conhecimento, né, aquelas pessoas que ensinam, né, professores, eles trazem uma coisa preciosa, uma coisa rara, né, algo importante, né. Então, é importante a gente saber que a palavra, né, ela é uma preciosidade, né, ela tem muito valor, mesmo em meio a coisas com valores financeiros altos, né? Então isso aqui é importante. Um bom conselho, né? Ele serve tanto para o pobre como para o rico, né? Ele é precioso.
Toma-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, né? Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana, né? Ou seja, quando você se torna fiador de alguém, né? Principalmente aqui nesse contexto de mulher leviana, né? Uma mulher que engana, né? É, Se você ficar de fiador, né, dessa pessoa, você vai ficar sem ter até as suas necessidades básicas, né? Sem ter o que vestir, né? Então, isso aqui é importante. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca, né? Então, a pessoa que se alimenta, né, de algo que provém de mentira, né, parece até interessante naquele momento, mas depois vem a tristeza, né? Vem a coisa ruim, né? Vem o ônus, né? Vem a dificuldade, vem a colheita, né? A colheita do mal. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Justamente porque muitas vezes nós estamos viesados, né, dentro das nossas mentes, né, em relação a algumas coisas que são necessárias serem feitas, né, mas é importante que a gente obtenha conselhos, né, de pessoas com outros pontos de vista, justamente para agregar, né, para que a gente não seja pego em surpresas desnecessárias. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais, né? Então, a pessoa que se gaba muito, se gaba de várias coisas, né? Ela é uma pessoa que não consegue reter, né? Aquilo que é secreto. Então é bom nem a gente se envolver, porque conforme a gente vai se envolvendo com as pessoas, né? A gente acaba soltando, né? Coisas pessoais, né? Que são segredos, e aí é melhor, né? Deixar isso pra lá. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz devida se extinguirá na mais profunda escuridão. É, e aqui eu quero falar de um ponto bem específico, né, que eu pensei durante esse provérbio aqui. Muitas pessoas hoje elas estão em depressão, né? E tudo bem, depressão tem, do ponto de vista psicológico, é uma doença psicossomática, né? É, mas pensa só, né? Com certeza existem algumas causas, né, que vêm, nos trazendo depressão. E aqui eu cito uma delas explicitamente, né? Pessoas que amaldiçoam seu pai, e a sua mãe e, e fazem isso, até tem pessoas que fazem isso com frequência, né? Eles trazem a sua alma para a escuridão, né? Então é um conselho bíblico, né? Então se você amaldiçoou, né, pessoas, ainda que elas tenham feito algo que não lhe agradou, né? Algo ali que te trouxe algum tipo de problema, dificuldade, né? Então, não amaldiçoe, né? Porque você vai colher algo ruim para a sua própria vida, né? E isso é muito preocupante. E eu digo isso porque tem pessoas que, às vezes, o pai e a mãe, né? Enfim, não foram legais com ela, mas, né? Ainda que eles não sejam legais, né? E a gente vai ler um outro versículo aqui, né? Isso daí Deus vai cobrar de cada um, né? Importante é nós buscarmos justamente manter a integridade da nossa vida, justamente para a gente não ser afligido por sentimentos de morte, né? Que vem dessa escuridão, né? Então, se algum dia você amaldiçoou seu pai, sua mãe, né? Ou vive falando coisas inconvenientes para pessoas e tal, pare com isso. Isso vai fazer bem para você, para sua alma, tá? E principalmente porque muitas vezes também tem pessoas que esculacham, né? Vamos dizer o termo bem correto, o seu pai e sua mãe, é, e na verdade estão pagando o bem com o mal, né? Porque o pai e a mãe ali estão querendo o bem, mas essa pessoa ela acaba não querendo, né, escutar, né, os pais, né? E isso traz uma carga de maldição ruim para ela. Ah, então é isso. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final será abençoada, né?
Então aqui a gente fala da herança, né, que se obtém com ganância, né, aquela pessoa que vai com muita sede ao pote, né, quer mais além daquilo que precisa, mais além daquilo que é justo, né, não será abençoado, né, porque no meio desse caminho a gente acaba cometendo, né, diversos tipos de pecados, né, e isso vem até contra a nossa própria vida, né, contra a nossa própria alma. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, Ele dará vitória a você. Que é um conselho que eu particularmente vou dar às pessoas, né? E esse é um conselho que é pra mim, né? Primeiramente. Muitas vezes a gente se encontra num ponto de dificuldade tão complicado, né? Que a gente quer agir pelos nossos próprios meios, né? E fazer as outras pessoas pagarem, né? Pelo mal que elas fazem a nós, né? É como se a gente pudesse dirigir o nosso destino, né? É, então, espere pelo Senhor justamente porque aquilo que vem de Deus é perfeito, né? A retribuição, a justiça de Deus é perfeita, né? E Ele vai dar vitória a você. Então, fique tranquilo, calma, que Deus ele vai providenciar toda a nossa dificuldade, toda a nossa salvação, toda a nossa desesperança, né? Toda a nossa justiça. Então é importante a gente sempre estar esperando pelo Senhor, né? A vingança, né? Ela é do Senhor, ela não é nossa. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam, né? Justamente nesse contexto, né, de uma desonestidade constante, né, dentro daquilo que a gente usa como instrumento de medida. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho, né? Então muitas vezes a gente não entende, né, aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas Deus ele discerne o nosso caminho, ele sabe para onde a gente está indo. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto, né? Então é importante que qualquer pessoa, né, ela evite consagrar, trazer algo, né, de alguma coisa do seu dia a dia para o santo, né? Sem pensar muito bem naquilo que ela fez. Inclusive, a gente vê exemplos no Antigo Testamento de coisas terríveis, né? Que aconteceram por conta de pessoas que fizeram votos, né? Na ânsia, né? Na vontade, né? De trazer e depois tiveram dificuldade, né? Na hora de pagar. O rei sábio abandona os ímpios e passa sobre eles uma roda de debulhar, né? Então aqui quando fala de abana, né? Aqui até fica um pouco ambíguo para mim, né? Mas eu levei isso aqui dentro do contexto de aquele negócio de bate e assopra, né? O bate, né? Um castigo, né? E o assopra como se fosse um alívio, né? Então Deus ele meio que dá uma aliviada nos ímpios, né? E de repente passa sobre eles como uma roda de debulhar, né? Com peso, com algo assim, né, sistemático, né? Isso é importante porque demonstra que a autoridade, né, ela tem que pegar aquelas pessoas que fazem o errado na surpresa, né? Isso é importante, né? O elemento surpresa é um elemento importante dentro desse contexto. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser, né? Então, é, tudo aquilo que a gente pode, né, fazer, né, tá diante de Deus como se fosse algo iluminado, né? Então, Deus ele vasculha, né, nós, né, dentro das nossas atitudes, enfim. A bondade e a fidelidade preservam um rei, né? Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Enquanto a gente fala que a autoridade, né, ela tem um peso, né, de justiça, de importante, né? E a gente falou aqui várias vezes sobre a autoridade, né? O que faz com que essa autoridade se estabeleça é a bondade e a fidelidade, né? Então, muitas vezes perdoar, né? Deixar passar algumas coisas, né? Então, isso aqui são coisas importantes, né? A beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos no seu cabelo branco. Justamente porque aquilo que é incrível de ver nos jovens, né? Como eles têm gás, força, né? Vontade, né? Só que a glória dos idosos, né? Ela vem nos cabelos brancos justamente por conta da experiência. Então é uma coisa incrível, né? Porque os jovens, eles renovam as forças, né? Até mesmo de pessoas que estão há tempo, né? Dentro da caminhada, né? Na sua vida.
E os idosos, né, eles servem como guias, né, desses jovens, né, pelo menos deveria ser assim, é como se o jovem fosse o combustível, né, a gasolina, né, e o idoso, né, aquela pessoa que tem os cabelos brancos, né, pudesse dar direção, né, a eles. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. E aqui, bem dentro desse contexto, né, eu levo bastante em questão dos. Aqui tá falando explicitamente de castigos físicos, né? Mas a gente pode até fazer uma generalização, né? Qualquer espécie de castigo de atos, né, que vem como retribuição, né, daquilo que a pessoa fez, que ela plantou, elas são importantes justamente para que limpem e eliminem o mal dentro dessa pessoa, né? Quem nunca, uma vez eu apanhei porque roubei, né, uma bolacha do mercado, eu tinha 1 ano e 8 meses, né? E incrível que eu lembro dessa cena, né? E minha mãe me bateu muito aquele dia, né? Mas foi bom porque me limpou do mal, sabe? Purificou o meu ser, né? Trouxe pureza, né? A minha, a minha, a minha fase de criança, a minha adolescência, né? Isso me ajudou muito, né? Então isso aqui é importante também. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.